Como o medo molda suas escolhas sem que você perceba, um olhar psicológico sobre o controle emocional e social. Você escolheu ou foi conduzido? Você já parou para se perguntar quantas das suas escolhas, de carreira, de consumo, de relacionamentos, foram realmente suas? E se eu te dissesse que, na maioria das vezes, não é a sua vontade que comanda as suas decisões, mas o seu medo? Neste primeiro artigo da série Despertar Psíquico em Tempos de Manipulação, vou explorar como o medo é silenciosamente usado como ferramenta de controle psicológico e social, e o que você pode fazer para recuperar a autonomia da sua mente e da sua vida. O medo como ferramenta invisível de controle. O medo é uma emoção primitiva, biológica, essencial à sobrevivência. Mas em sociedades complexas, ele deixou de servir à vida e passou a servir ao poder. Governos, religiões, corporações e até relacionamentos abusivos aprenderam a utilizar o medo para conduzir massas, manipular decisões e inibir mudanças. Exemplos comuns: medo de perder o emprego, obediência cega a ambientes tóxicos. Medo de ser rejeitado, comportamentos agradáveis em excesso. Medo de errar, paralisia diante de escolhas importantes. Medo de ficar só, permanência em vínculos destrutivos. Medo da morte, adesão a promessas de salvação em troca de submissão. O medo atua como uma coleira invisível, e ninguém vê, mas ela limita seu movimento interno e externo. Medo e cérebro, por que ele nos domina? Do ponto de vista neuropsicológico, o medo ativa a amígdala cerebral, região do sistema límbico responsável por respostas rápidas de sobrevivência. Quando isso acontece, o pensamento crítico é suprimido. O foco se estreita. A linguagem emocional ganha força sobre a racional. Tomamos decisões defensivas, automáticas, não conscientes. É esse mecanismo que é explorado pela mídia, pelo marketing e por discursos manipuladores. Medos sutis, mas potentes. Nem todos os medos que nos controlam são evidentes ou gritantes. Muitos deles atuam de forma silenciosa, camuflados como prudência, ambição ou autocuidado, mas, na verdade, nos mantêm presos em ciclos de estagnação, autossabotagem e dependência emocional. Veja alguns dos medos mais comuns que operam nos bastidores da mente. O medo da escassez, por exemplo, nos leva a agir com urgência, acúmulo e imediatismo. Sentimos que precisamos garantir o nosso antes que falte, mesmo que isso implique decisões apressadas, pouco éticas ou insustentáveis. O medo de não ser amado nos faz moldar nosso comportamento para agradar os outros o tempo todo, sufocando nossa autenticidade. Tornamo-nos especialistas em dizer sim, mesmo quando queremos dizer não, por pavor de desapontar ou ser rejeitados. O medo de ser esquecido alimenta a compulsão por visibilidade nas redes sociais, pela performance constante, pela necessidade de marcar presença. A ideia de passar despercebido é intolerável para muitos, porque o reconhecimento se tornou sinônimo de existência. Já o medo de não ser suficiente é a base da cultura da produtividade tóxica. Ele nos faz acreditar que só seremos alguém se conquistarmos mais, mostrarmos mais, nos superarmos continuamente, ainda que estejamos exaustos por dentro. Por fim, o medo de errar nos paralisa. Em vez de experimentar, arriscar ou crescer, preferimos não tentar. Assim, evitamos o fracasso, mas também bloqueamos a possibilidade de aprender e evoluir. Esses medos não gritam, mas eles escolhem por você, todos os dias, se você não os escutar com lucidez. Como recuperar sua autonomia diante do medo? A libertação não é eliminar o medo, é compreendê-lo, integrá-lo e ressignificá-lo. 5 caminhos para começar. 1. Nomeie o medo com precisão. Quanto mais genérico o medo, mais poder ele tem. Medo de fracassar é vago. Medo de não atender às expectativas do meu pai, é claro e curável. 2. Escute antes de reprimir. O medo sempre tem uma mensagem. Pergunte: o que esse medo quer proteger em mim? E, ele ainda é necessário? 3. Observe de onde ele veio. Esse medo é seu ou foi herdado? Ele faz sentido no seu contexto de hoje? 4. Não tome decisões em estado de medo. Respire, espere.
Toda decisão tomada no pico do medo tende a manter o ciclo de controle. 5. Busque apoio emocional e psicológico. Medos estruturais muitas vezes precisam de acompanhamento terapêutico para serem transformados em autoconhecimento. Proposta de prática: confronte seus 5 maiores medos. Pegue papel e caneta e escreva honestamente. Quais são os 5 medos que mais determinam suas decisões hoje? O que você deixou de fazer por causa deles? Qual seria a sua vida se o medo não estivesse no comando? Essa prática simples pode abrir a porta para decisões mais livres, coerentes e suas. O medo não é seu inimigo, mas também não é seu mestre. O medo pode proteger, sim, mas ele não deve decidir por você. A consciência é o espaço onde o medo pode ser ouvido, mas não obedecido. Ao tomar consciência de como o medo molda suas escolhas, você começa a se tornar o autor da sua própria narrativa, e não apenas um personagem reativo no roteiro de outros. Perguntas frequentes sobre o medo e a manipulação emocional. O que é manipulação emocional baseada no medo? É o uso estratégico do medo para influenciar escolhas, comportamentos e crenças de uma pessoa sem que ela perceba. Isso ocorre em relações abusivas, marketing, política e até na educação. O medo faz com que a pessoa reaja automaticamente, buscando segurança, mesmo que isso signifique abrir mão de liberdade ou autenticidade. Como identificar se minhas decisões estão sendo guiadas pelo medo? Um sinal comum é sentir alívio imediato e desconforto prolongado. Quando a escolha evita um desconforto momentâneo, como rejeição, fracasso ou julgamento, mas gera frustração depois, há grande chance de ter sido guiada por medo. Questionar a motivação real por trás da decisão é essencial. Medo é sempre negativo? Não. O medo é uma emoção natural e necessária à sobrevivência. Ele se torna problemático quando é crônico, disfarçado ou usado para controlar. O objetivo não é eliminar o medo, mas reconhecê-lo, compreender sua origem e decidir com consciência, e não com reatividade. Por que o medo é tão eficaz na manipulação de massas? Porque o medo aciona regiões primitivas do cérebro, como a amígdala, que bloqueiam o pensamento crítico e estimulam respostas automáticas de fuga, obediência ou ataque. É por isso que discursos baseados em ameaças, crises ou escassez têm tanto impacto, eles anulam a reflexão e ativam o instinto. Como a psicologia pode ajudar a lidar com o medo inconsciente? A psicologia oferece ferramentas para identificar os medos que operam nas sombras da mente, compreender suas origens, muitas vezes ligadas à infância ou cultura, e desenvolver recursos internos para enfrentá-los. Com apoio terapêutico, é possível transformar o medo em aprendizado e autonomia emocional.